Amém? Dá um forte aplauso ao Senhor. São os bonitos, dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero convidar mais uma vez você para se colocar de pé nessa hora, com força, com vontade, com vigor e com toda a autoridade no Senhor. Você vai dizer: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida e eu vivo o melhor de Deus. Quem que vive o melhor de Deus aqui, aplauda Ele, porque Ele é digno de honra, glória, louvor, aleluia. Glórias ao Senhor. Amém. Yes. Aleluia. Oh, aleluia. Você já falou para a pessoa do seu lado que ela está muito linda hoje? Você está muito lindo, meu irmão. Tem irmão que é o primeiro elogio que vai receber na noite, no dia, né? Glórias ao Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, terceira mensagem da série Viver e Crescer. Quantos são vivos aqui em Cristo? Diga amém. Amém. E quantos estão em crescimento na presença de Deus? Diga amém. Amém. Se preparem, porque hoje vai ser mais do que especial. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. E eu sempre gosto de pensar que quando a gente se reúne aqui em nome de Jesus, no nome sobre todo nome, a gente vem aqui ouvir quem? Jesus. Quantos estão dispostos a ouvir do Senhor para a sua vida hoje? Então eu quero, nessa noite tão especial que Deus preparou para nós, nós temos hoje um convidado especial que vai estar ministrando sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nessa série, eu tenho convicção que dentro da série que nós estamos estudando, entre viver em Cristo e crescer em Cristo, em ser igreja dentro da sociedade, em fazer o papel das mãos e dos pés de Cristo, no meio de Orlando e toda a região, o Senhor marcou essa data para a gente. Quantos creem isso? Diga amém? Então eu queria chamar Fábio Silva, vem para cá, pastor Fábio Silva, conforme, aleluia. Olha, eu não sei quanto a ele, mas eu falo por mim, pela minha esposa. A gente já se conhece assim uns 10 anos, assim, fácil. E quando a gente vê alguém com a mesma paixão pelo Senhor Jesus, a gente fica encantado. Então eu sei que ele vem de longe, vem lá do Brasil, lá de onde vocês não conhecem, né? Ele vai falar bastante daqui a pouco, mas eu queria fazer uma oração e pedir para que o Senhor use esse servo dele, com um coração tão humilde, tão sincero, para que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque Deus é a Tua obra sobre nós. E eu peço a Ti que o Senhor use Teu servo nessa noite. Pai, que neste lugar aqui, Jesus, o Senhor possa estar encontrando corações com terra boa, Pai. Onde a semente vai ser lançada e onde vai dar fruto e muito fruto. E que a Tua graça, Pai, possa ser revelada, Deus, em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E a igreja diz? Amém. Amém. Deus abençoe aqui, Dão. Boa noite. Rapaz, já estava encantado com Renato e André, mas eu fiquei mais encantado agora quando eu vi o culto, que vocês são animados, hein? Rapaz, que animação. Animado, felizes, como tem que ser a obra, o povo de Deus. Eu estava ali de longe olhando e dizendo assim, que paixão, que fogo, né? Então assim, que permaneça assim, Deus protegendo o coração de vocês, a história de vocês e levantando gente para servir junto com vocês, apoiando, conduzindo, sem perder o foco na missão que é Jesus. Então, que Deus possa continuar a boa obra na vida de vocês. É um prazer estar aqui, Eu me chamo Fábio, como foi falado, pelo sotaque você percebe que eu sou do Nordeste do Brasil, eu sou de Recife. Tem alguém de Recife aí? Olá, povo de Recife, a gente precisa se beijar já, viu? Que a gente é bastante beijoqueiro, a gente gosta de se abraçar e tal, então eu sabia que vocês eram de lá, quando eu olhei daqui e vi esse sorriso. Eu sou casado com a Isadora, nós temos 2 meninas, Sofia e Nina. Sofia tem 10 anos, Nina tem 7. Eu conto essa história no início, porque se você não lembrar de nada do que eu falei, você pelo menos se lembra que eu sou casado com Isadora, sou pai de Sofia e de Nina, e que eu vim aqui para tentar compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito, apesar de mim e através de mim. Mas eu queria começar lendo as Escrituras. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 3, 1 a 9. Fala assim:
Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e a disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de todas as árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles, nem tocareis, para que não morrerás. O versículo 4 diz: disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O versículo 6 diz: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O versículo 8 diz: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O versículo 9 diz assim: mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde está você? Eu vou repetir. O versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis diz: mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde está você? Me parece que a pergunta a Adão e a Eva não tem a ver com uma pergunta física: onde está você? Adão e Eva estavam no jardim. Muito obrigado. Adão e Eva estavam no jardim, e Deus sabia que Adão e Eva estavam no jardim. Assim também como essa pergunta não tem para mim e para você o sentido de dizer: onde está você, André? Onde está você, Renata? Onde está você, Paulo, Fábio? É lógico que a gente está na igreja. Não é essa a pergunta que Deus está fazendo nessa noite, nesse momento. Onde está você fisicamente? A pergunta é: o que você se tornou? Qual o sentido que eu tinha para você? Qual o propósito? Qual a missão? O que você fez disso? O que é que você está fazendo disso? O que é que você está fazendo com o seu tempo, com a sua história, com a sua vida, com os seus recursos, com a sua agenda, com as suas relações? O que é que você está fazendo com tudo isso? Você tem multiplicado, você tem guardado, você tem cavado o talento que o Senhor Deus lhe deu? Ou você tem cada vez feito o talento do Senhor Deus que lhe deu sendo prosperado, sendo melhorado, sendo equipado, sendo compartilhado? Aquilo que é meu é só para mim, aquilo que é meu é só para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Me parece que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo no Brasil nesse momento. Essa guerra na internet, essa confusão entre cores, essa confusão entre o que eu acho e o que eu percebo. Me parece que a gente não está lutando por nós, cada um está lutando por si. Cada um está decidindo nesse momento o país, não que a gente quer para a gente, mas o país que eu quero para mim. Isso vai de segmento para segmento, do agropecuário para o comércio, para o serviço, para o idoso, para a criança, para o adolescente. Mas o que é que a gente quer para nós? Me parece que hoje à noite aqui, o que a gente veio fazer aqui como igreja, foi perguntar novamente no altar de Deus, qual a minha missão? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Deus está perguntando a Adão, a Eva, a mim e a você: onde está você? E pode ser que a gente tenha vivido cultos maravilhosos nessa igreja, qualquer outra igreja. Pode ser que a gente tenha um tempo de fé apurado, ou a gente esteja andando agora, nesse momento, no início de uma caminhada de fé, e a gente não descobriu ainda por que a gente veio, para que a gente veio. E hoje à noite aqui, assim como Deus fez com Adão e Eva, Ele está perguntando para mim e para você: onde está você? Se nesse momento você ainda tem dificuldade para responder, eu sugiro que a gente, hoje à noite aqui, a gente faça a reflexão de
o que é a coisa mais importante da minha vida. Por quê? Para que eu estou aqui? E aí eu queria te contar um pouquinho da minha história. O que está acontecendo por mim, apesar de mim, eu compartilhei hoje aqui, rapidamente, e eu queria compartilhar um pouquinho mais com você. Eu sou casado com a Isadora, nós somos pais da Sofia e da Nina. A gente mora no bairro de Casa Forte, zona norte da cidade do Recife. Isadora é advogada, passou no concurso público. Eu me tornei empresário da área de saúde odontológica. Meu pai e meu irmão são dentistas. Eu me formei em administração de empresa, fiz MBA em gestão empresarial, fiz um mestrado em teologia. E eu, meu irmão e meu pai, a gente decidiu montar uma clínica de ortodontia para levar para as pessoas mais humildes um serviço que essas pessoas não tinham, que era a saúde a partir da ortodontia. Esse negócio, em 10, 15 anos, ficou muito grande. A gente teve a oportunidade de montar clínicas em vários lugares do Brasil, levando a democratização, a acessibilidade de um serviço que a população brasileira não tinha e precisa ter, que é a saúde. Quando chega no ano de 2010, estamos falando de 8 anos atrás, eu e minha esposa, nós temos um grupo de estudo bíblico na minha casa. Quem daqui faz parte de chama célula aqui, pastor? Chama grupo. Discipulado. Quem daqui faz parte de um discipulado, levanta a mão. Ótimo, ótimo, ótimo. Se você não faz ainda, você está perdendo muita coisa. Então comece a fazer a partir de hoje. Eu também tenho um grupo de estudo bíblico na minha casa. Esse grupo de estudo bíblico acontecia nas segundas-feiras. E numa segunda-feira específica, além do meu grupo de estudo bíblico, estava rolando no meu prédio uma reunião de condomínio. Quem daqui gosta de reunião de condomínio, levanta a mão. Amém, aleluia. Antes do meu grupo de estudo bíblico, eu desci para a minha reunião de condomínio. E quem estava abrindo a porta do salão de festa do meu prédio, fazendo o lobby do voto, era meu vizinho de porta. Porta 202, Fábio, porta 201, seu Pedro. Seu Pedro estava na porta do salão de festa, abrindo a porta e dizendo assim: não vote na taxa extra. Eu olhei para ele e disse assim: seu Pedro, deixa eu só entrar, deixa eu só saber o que vai acontecer. Ele disse: mas Fábio, antes de falar sobre a taxa extra, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu disse: o que é que você tem para me fazer como pergunta? Ele disse: por que você não está no seu grupo de estudo bíblico? Eu disse: o senhor sabe que na minha casa tem um grupo de estudo bíblico? Ele disse: sei, quer que eu diga o que acontece na sua casa? Eu digo: diga por favor, seu Pedro. Ele disse: primeiro, 8 horas da noite, sua casa fica cheia. Depois, vocês oram por todo mundo, inclusive por mim, cantam várias músicas, vocês leem a Bíblia, vocês estão sempre juntos e vocês comem muito, porque cada um traz um prato e vocês vão comendo, e você inclusive está mais gordinho. Eu disse para ele: seu Pedro, já que essa dinâmica é tão bacana, quando que o senhor vai na minha casa? Aí ele disse: nunca. Eu não vou nunca na sua casa. Eu disse: por que o senhor não vai nunca na minha casa? O senhor falou como tão legal, como tão bacana. Ele disse: Fábio, a espiritualidade de vocês, posso falar sobre isso? Eu disse: claro que o senhor pode. Ele disse: eu posso falar mesmo sobre isso? Eu: claro que o senhor pode. E ele ficou naquela encurralada de falava-se, não falava, falava-se, não falava. E ele começou a dizer assim: Fábio, a espiritualidade de vocês não está conectada com a cidade e com a sociedade. É muito importante e muito bom para vocês crescerem espiritualmente. Mas isso não causa transformação no território, na vida das pessoas. E ele começou a me dar uma aula sobre cidadania, sobre justiça, sobre política, sobre sociologia. E cada vez que ele ia, eu disse assim: seu Pedro, vamos parar, por favor. Porque eu estou numa reunião de condomínio. Eu vim aprovar a taxa extra. Ele disse: Fábio, eu queria lhe dar 2 exemplos de que a sua espiritualidade do grupo de estudo bíblico precisa ser repensada. Diga, seu Pedro. Ele disse: a primeira, eu nunca vi ninguém descer com a comida que sobrou para o porteiro que não jantou. Eu nunca vi. Vocês falam sobre Jesus, mas eu nunca vi alguém do seu grupo descer com a comida que sobrou para o porteiro que está toda segunda-feira lá embaixo, dando boa noite, abrindo o elevador, dizendo até logo. Ele sabe o nome de vocês, ele cuida de vocês, mas eu não vejo a comida descer para ajudar eles. Para ajudar ele. Eu disse: seu Pedro, então, vamos para a segunda coisa, porque essa daí eu também não me lembro muito não. Ele disse: a segunda coisa é o seguinte, vem aqui. Ele me pegou e me levou para a rua de trás do meu prédio, onde estavam os carros da minha casa. Ele disse: está vendo todos esses carros? Fechando o portão, em cima da calçada, em cima da árvore, são todos da sua casa.
Então, toda segunda-feira, enquanto vocês oram por mim, eu oro para vocês sumirem daqui. Porque vocês causam um caos no nosso prédio. Eu saí, entrei no meu grupo de estudo bíblico, na minha sala, e pela primeira vez, eu vi a minha sala com o olhar do meu vizinho de porta. E não foi bom. Eu convoquei todo mundo de forma educada a sair da minha casa e ir embora. Quando a porta bateu, eu caí num choro profundo, porque me parecia que eu estava perdendo ou gastando meu tempo com algo que o meu vizinho de porta não tinha absolutamente nenhum respeito e nenhuma identidade com aquilo que acontecia na nossa casa e que invadia a casa dele porque a porta de um estava aberta, a porta de outro estava aberta. A minha mulher me perguntava: o que está acontecendo, o que está acontecendo? Eu disse: o vizinho de porta falou isso, 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 e eu acho que ele está certo, a gente precisa pelo menos parar para pensar. Terça-feira de manhã, logo cedo, eu já estava pronto, na cozinha. Isadora chegou e disse assim: você já está pronto? Eu disse: eu queria que você chamasse o povo novamente. Eu disse: o povo que você colocou para fora ontem daqui de casa? Eu disse: sim, chama o povo para voltar. Eu disse: mas Fabinho, o povo não vai vir. Eu disse: claro que vem. Terça-feira, audiência recorde, porque veio o curioso, o fofoqueiro, aquele que não vinha, mas queria saber o que estava acontecendo. Quando a casa lotou, a porta aberta, a outra porta aberta, eu disse: pessoal, tem um palestrante de fora para falar para vocês hoje aqui. Um cara com a palavra dura, mas precisa falar. Quando eu fiz aquela introdução toda, eu disse: seu Pedro, se o senhor é macho, vem aqui. Seu Pedro é tão macho que ele estava sem camisa. Ele entrou na minha sala sem camisa. O pessoal, de vez de olhar para ele, ouvia ele, mas mirava no peito. Ele é bem cabeludo. Ele disse absolutamente tudo o que ele tinha me dito e mais um pouco. Metade da sala queria levantar para matar ele. A outra metade perguntava se ele era crente ou não, aquele papo da religião. E a outra metade dizia assim: eu acho que ele é mais crente que a gente, vamos ter calma. Quando ele falou tudo, levantou, foi embora, deixou o pepino no colo de todo mundo. Eu disse: pessoal, ele falou sobre isso para mim há 24 horas atrás. Provavelmente vocês estão muito chateados, mas o que eu queria pedir a vocês era um pouquinho de paciência. Mas eu queria dizer para vocês que a partir de hoje, aqui na nossa casa, vai acontecer alguma coisa que não é o que a gente fazia. É o que a gente quer fazer. Porque me parece que essa pergunta que rodou a madrugada no meu coração e na minha mente, que se chama: onde está você?, não fecha. Deus está me perguntando: onde está você? E eu não estou sabendo responder. Eu não tenho resposta para essa pergunta, que eu acho que é a pergunta mais importante da minha vida. E aí, eu peguei meu computador, coloquei na sala da casa. Era 2010, o estado de Pernambuco, o estado de onde eu venho, estava debaixo d'água. Havia havido uma enchente que 270 municípios, 120 mil pessoas haviam sido afetadas pela enchente. Peguei meu computador, escrevi um e-mail que dizia assim: se você vai receber esse e-mail, eu quero pedir sua ajuda para ajudar o povo de Barreiros e Palmares. Se você der muito dinheiro, a gente vai fazer muito bem. Se você der pouco dinheiro, a gente vai fazer pouco bem. Se você não der dinheiro nenhum, a gente não vai fazer bem nenhum. Se você quiser conversar um pouco mais, liga para mim. Coloquei meu telefone. Quando o e-mail ficou pronto para mandar para todos os grupos de e-mails das pessoas que estavam na sala, eu descobri que a minha conta era conjunta com minha mulher. É até hoje. Isadora disse assim: a nossa conta não vai de jeito nenhum. Porque você vai mandar a nossa conta para um monte de gente que a gente não sabe quem é. E aí um amigo do grupo deu a conta dele. Então imagina que você ia me dar o seu grupo de e-mails para mandar um e-mail com o nome de Fábio, com a conta poupança de Marcos, entendeu ou não? Pense no planejamento estratégico. Com uma semana, o dono da conta me liga dizendo assim: Fabinho, oi, tem 96 mil reais na conta. Eu disse: quanto? Ele disse: 96 mil. Eu disse: quem doou? Ele disse: não tenho a menor ideia. Tem dinheiro de 10, de 100, de 1000, tem dinheiro daqui, tem dinheiro de fora. O negócio viralizou. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, vamos comprar colchões e vamos para Barreiros e Palmares entregar. Compramos 7 caminhões de colchões e marcamos no parque da cidade, na Praça do Derby, para sair de lá para entregar os colchões.
Quando eu vou chegando perto do quartel do DERB para sair de lá, para ir para Barreiros e Palmares entregar, tinha muita gente no parque, muita gente. Muita gente, era 150, 200 pessoas. Eu olhei de longe, eu nunca havia mobilizado uma formiga. Eu disse, esse povo deve ser todo mundo desempregado. Porque o cara parar numa quarta-feira de manhã para pegar 120 quilômetros para ajudar o próximo, tem alguma coisa errada nessa história. Estamos em Barreiros e Palmares entregando os colchões, aquela fila, colchão para cá, colchão para lá, colchão para cá. Já tínhamos descido 6 caminhões de colchões e meio, só faltava meio. Eu estava doido para voltar para a minha vida, porque a gente quer fazer o bem, mas a gente fica marcando para voltar para a nossa vida. O cara toca nas minhas costas e diz assim, aqui em Barreiros só tem uma creche. E eu, rolando o colchão, disse, sim, e aí? E aí que a gente podia ajudar. Eu disse, eu vim aqui entregar colchões. O cara disse para a população de Barreiros que eu não queria reformar a creche. Todo mundo quase me mata. Pegaram o meu celular, mandaram a foto dos colchões, abriu outra campanha na conta poupança do cara, e com uma semana a gente arrecadou 200 e poucos mil reais. A creche foi reformada, começou a nascer um movimento da sociedade civil chamado Novo Jeito, e a gente começou a pintar casa, a furar poço, entregar cesta básica, doar cadeira de rodas, amar as pessoas, cuidar delas, abraçar, se necessário com palavras. Mas a gente começou a se entranhar na cidade e na sociedade, e a gente percebeu que a minha cidade, de onde eu venho, precisava nascer o primeiro símbolo do bem numa cidade que pudesse marcar as horas de trabalho voluntário de toda a cidade. E aí a gente criou isso aqui, que vai passar no primeiro vídeo. Pode soltar, por favor. Mas olha só a novidade que apareceu nas ruas do Recife. O medidor da solidariedade. Vamos ver na reportagem da Beatriz Castro. O impostômetro a gente conhece e não gosta de ver estes números aumentando sem parar. Agora repare neste outro painel. É o voluntariômetro, que faz uma conta do bem. Ele registra em tempo real as horas trabalhadas pelos voluntários do Recife. Mede a generosidade. E já são mais de 157 mil horas em 2 meses. O projeto é uma parceria de organizações não governamentais e da Prefeitura. As pessoas querem ser protagonistas, elas também querem participar de alguma forma comunitariamente da transformação da cidade dos seus filhos. E para acelerar o voluntariômetro, foi criada uma plataforma na internet. Ela conecta quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. De clique em clique, de voluntário em voluntário, foi reunida uma força-tarefa com mais de 30 mil inscritos. Gente como Alexandre, que é marceneiro e já está em campo, doando tempo e talento. O Alexandre fez os móveis desta sala de aula de um projeto social. A situação das crianças mexeu com o coração dele. Porque quando a gente vê aquela salinha ali florida, né, e sabendo que tem crianças que só tem uma refeição, que é a servida aqui, isso nos emociona e nos cativa. Esta estudante não conhecia a Vila Felicidade, na zona norte do Recife. Agora, ela doa um dia por semana para o centro comunitário. Eu ajudo a professora na organização dos brinquedos, na organização das atividades. Gostou tanto que trouxe a mãe para ser voluntária também. É um aprendizado muito grande que a gente doa e recebe também. É só convocar a mão de obra que os voluntários aparecem rapidinho. Assim que a gente lança a vaga, com poucas horas, já tem alguém interessado em preencher. Uma corrente que pretende transformar o Recife na capital da solidariedade e espalhar voluntariômetros por todo o Brasil. Em 4 anos, o Transforma chegou a 9 cidades do Brasil. Nós estamos em Campinas, São Paulo, Petrópolis, Rio de Janeiro, Campina Grande, na Paraíba, Recife, em Pernambuco, Cuiabá, Mato Grosso, Brasília, no Distrito Federal. Agora, a gente não tem só o impostômetro, a gente tem o voluntariômetro, que marca as horas de trabalho voluntário de toda a cidade. Na cidade do Recife, nesse momento, na minha cidade, tem 160 mil pessoas fazendo trabalho voluntário numa plataforma, cruzando dados com 400 organizações sociais que não sabiam onde pedir advogado, médico, professor, gente para cortar cabelo, gente para cuidar de criança, do idoso.
E agora a gente está ligando toda essa cidade numa única cidade. O voluntariômetro, nesse momento, na minha cidade, marca mais de 1.200.000 horas de trabalho voluntário. 1.200.000 horas de trabalho voluntário. A gente está fazendo o aluno universitário ter mais sede de justiça através do voluntariado. A gente tem trazido as pessoas da melhor idade que podem ajudar o seu país a fazer trabalho voluntário. E agora, no último dia 28, a gente lançou no Brasil um projeto chamado Transforma Brasil, www.transformabrasil.com.br, uma plataforma nacional de voluntariado. Nos próximos 4 anos, a gente quer juntar 5 milhões de pessoas nessa plataforma, servindo ao seu país. Eu não acredito que o país será transformado apenas pelo voto e pela cobrança do voto. Eu acredito que o país será transformado quando eu for o prefeito da minha cidade, quando eu for o síndico do meu prédio, quando eu for o pastor da minha igreja, quando eu for o chefe da minha família. Na hora que a gente tirar esse espírito de cliente da pátria e transformá-lo num espírito de protagonista da pátria, a gente transforma essa nação. Essa nação não será transformada apenas votando para presidente e cobrando voto. Ela será transformada quando cada um for um agente político, um agente social, um agente de transformação. Transforma Brasil está lançado, a gente está rodando o Brasil, a gente está falando sobre isso, sobre essa espiritualidade que age, que impacta, que muda. E aí eu vou contar uma outra história também. No finalzinho de 2014, a minha cidade, um jovem de 18 anos morreu porque jogaram uma privada na cabeça dele. Não sei se você acompanhou essa história, mas no final de 2014, num jogo na cidade do Recife, num campo chamado Arruda, que é um campo do Santa Cruz, um jovem de 18 anos jogaram uma bacia sanitária na cabeça dele e ele morreu. Em 2014, absolutamente, as pessoas decidiram não ir mais para campo de futebol na cidade do Recife. E esporte, futebol, numa cidade pobre como Recife, não é uma questão só de esporte, é um vetor econômico. Porque a pessoa vai vender o espetinho, alguém vai vender o ingresso, alguém vai falar sobre aquilo. Isso gera emprego. Na hora que você tem um jovem de 18 anos que morreu com a privada na cabeça, ninguém vai mais para o campo e não se vende mais o espetinho, não se vende mais o ingresso, e aí o desemprego tende a crescer. Nós fomos convidados pelo esporte, um time de futebol, e pela federação e pelos outros clubes de futebol, para pensarmos num programa de segurança para os estádios. E aí, na hora que a gente foi procurado para conversar sobre isso, eu disse imediatamente, não, peraí, isso é uma questão de polícia, isso é uma questão de justiça, isso não tem nada a ver com a gente. Aí o presidente da Federação de Futebol, André, disse assim, não, só quem vai resolver isso é o Evangelho. Porque vocês falam sobre Jesus em cada canto dessa cidade. Vocês espalham amor. E por que você não pode trazer isso para o futebol? Eu disse, presidente, o cara morreu com uma bacia sanitária. Como é que eu vou ajudar? Ele disse, Fábio, pense, mas traga o Evangelho de Jesus para o futebol. E aí a gente começou a pensar no seguinte, você já viu o filho brigar com o outro na frente da mãe? Não briga. Então a gente precisava levar para o campo as mães. E a gente precisava transformar as mães de quem briga em segurança nos jogos. Se a gente transformasse a mãe de segurança nos jogos, a gente resolvia o problema dos brigões. Aí eu fui para dentro das comunidades, com o nosso grupo, bater na porta de cada mãe que tem um filho que briga nos estados de Pernambuco e dizia, Dona Joana, oi, a senhora é mãe do André? Ele dizia, o André não está aqui não, viu? Eu disse, espera aí, eu não sou da polícia não, tenha calma. O que é que você quer comigo? Eu disse, eu quero levar a senhora para o campo. Você quer que eu faça o quê no campo? Eu disse, eu quero que a senhora seja a segurança. Eu disse, meu filho, vão me matar. Eu disse, mas quem está matando todo mundo é seu filho. A senhora precisa ir para lá resolver isso. Eu quero que passe o segundo vídeo, por favor. Nunca vi ter jogo sem ter briga. Foi isso que uma vez ele disse a mim que o cara meteu um pau nele, ele ficou tonto, ele foi meteu não sei o que no cara. Aí pronto, aí quando ele vai eu já penso que vai brigar, né?
In recent years, Brazil has led the world table in terms of football-related deaths. Chame o reforço policial para se focar e fazer uma intervenção. Pode abrir a lá, sangue na gol vai chegar. Gigante sarará, já anunciou, ela me tocou. Quem se preparou, juntou tudo e foi lá. Já anunciou, ela me tocou. Quem se preparou, juntou tudo e foi lá. Já anunciou, ela me tocou. Matou música que a coma levada monstra do Camandinga não vai pegar. Sem música que a coma levada monstra do Camandinga. It was a surprise to everyone. And it really had a very strong emotional effect. It's a campaign made to have exactly what it's had, which is a global impact. No sabemos si fue casualidad o no, pero ese partido, que es también un clásico de la violencia, se jugó en paz. Todo o jogo, eu acho que tudo termina até mais confusão. O mundo é seu, o mundo é meu também. Deixa ele correr, deixa ele correr. Fizemos até hoje mais de 70 jogos. Acabou a violência nos estádios do meu estado. E eu sou amigo das mães dos bandidos da minha cidade, do meu estado, todos. Sinceramente, eu acho que, através do Evangelho, a gente tem a resposta para tudo. A gente tem a resposta para a segurança, a gente tem a resposta para a educação, a gente tem a resposta para a saúde, a gente tem a resposta para ser igreja aonde um cristão estiver, sinalizar lá o reino de Deus e o reino dos céus. Se você me perguntar como é que a gente muda o mundo, eu posso te responder que eu tenho o privilégio nesse momento de estar olhando aqui para a mudança do mundo que está embaixo, que são vocês. Se cada um daqui decidir para mudar o seu mundo, a gente junta os mundos e a gente está mudando todo mundo. Eu não acho que existe evangelho de Jesus mais puro e mais genuíno do que esse. Eu acho que isso responde à pergunta: onde está você? Onde está você, filho? Eu estou sendo justiça lá no meu trabalho. Eu estou sendo cidadania lá na minha família. Eu estou levando compaixão para o meu vizinho. Eu estou cuidando das crianças e dos jovens lá na minha escola. Eu acho que todo mundo pode entrar nessa história. Eu quero encerrar contando uma última história e apresentando para vocês essa senhora. Pode colocar a foto, por favor. Ela se chama Dona Carmen. Dona Carmen mora na minha cidade, no Recife. Ela mora na comunidade do Papelão. A comunidade do Papelão é o pior IDH do estado de Pernambuco. Essa senhora eu conheci, Dona Carmen, em 2015. Eu recebo uma ligação do líder de doações de cadeiras de rodas. Como eu falei, nós temos vários programas e projetos. Doação de cadeira de roda, furação de poço, a gente tem creche, a gente tem asilo, a gente tem um monte de coisa. Depois você pode seguir no Instagram, @novojeito ou @Fábio_NJ. Fábio_NJ no Instagram. Você pode acompanhar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil através dessa turma toda. Essa senhora, Dona Carmen, ela recebeu a visita de o líder do programa de cadeira de rodas, Sérgio Galvão. E aí Sérgio Galvão me liga e diz assim: Fabinho, vem aqui agora para a comunidade do Papelão para entregar uma cadeira de rodas. Eu peguei meu carro e fui para lá. Quando eu cheguei, ele estava na frente de um barraco, segurando a cadeira de rodas, e disse assim: Fabinho, entra aí e entrega essa cadeira de rodas, por favor. Quando eu entrei no barraco, na comunidade do Papelão, essa senhora, Dona Carmen, ela estava deitada numa cama-porta. Cama-porta é quando tiram uma porta, transforma ela em cama.
E eu percebi porque entre a costela dela e o braço tinha uma maçaneta. Então pegaram uma cama, uma porta, transformaram numa cama e ela estava deitada nessa cama à porta. Eu quando entrei, eu disse assim, como a senhora se chama? Ela disse, Dona Carmen. Eu disse, a senhora tem quantos anos? Ela disse, 62. Eu disse, a senhora está em quanto tempo em cima dessa cama à porta? Ela me disse, 10 anos. Eu disse, Dona Carmen, 10 anos em cima de uma cama à porta? Ela disse, meu filho, eu tenho muita dificuldade, fico por aqui, vez ou outra um parente vem visitar. Eu perguntei, o povo da igreja vem aqui, Dona Carmen? Ela disse, vem, meu filho, ora por mim, deixa um monte de bilhetinho, de papelzinho e vai embora. Eu disse, Dona Carmen, alguém já perguntou para a senhora quais são os seus sonhos? Ela disse, não, nunca ninguém perguntou para mim quais são os meus sonhos. Dona Carmen, então deixa eu lhe perguntar, quais são os seus sonhos? Ela virou para mim e disse assim, meu filho, eu tenho 2. Quando ela falou que tinha 2, na mesma hora eu pensei, que velha safada. Porque a gente dá a unha, que é a mão. Por que não é um sonho? Eu disse, meu filho, eu tenho 2. Eu disse, Dona Carmen, quais são os seus sonhos? Ela pegou e disse assim, o primeiro sonho é ganhar uma cadeira de rodas. Eu estou há 10 anos esperando a cadeira de rodas. Só que eu estava aqui com a cadeira de rodas, a cama-porta dela estava aqui, e ela olhava para mim e não percebia que a cadeira estava ali. Eu disse, Dona Carmen, a senhora é cega? Ela disse, eu sou cega, meu filho. A diabetes me cegou, e quando a gente tirou o lençol para colocar ela em cima da cadeira de rodas, a gente viu que as 2 pernas dela haviam sido amputadas. A diabetes que cegou fez as 2 pernas serem amputadas. Então ela vivia e vive na minha cidade, em 2015, em cima de uma cama-porta há 10 anos, cega, 2 pernas amputadas, e o sonho da vida dela, R$368. Menos de $100. Dá para dividir em 10 parcelas de R$36. A gente pegou ela, colocou ela em cima da cadeira para bater a foto, para postar nas redes sociais. Ela ficava segurando a cadeira, a roda, porque ela ficou com medo que a gente tivesse dado para ela uma cadeira que não fosse de rodas. Então ela ficava segurando a roda, ela não soltava de jeito nenhum. Eu já estava saindo do barraco, eu me lembrei que ela tinha falado que tinha 2 sonhos. Eu perguntei, Dona Carmen, peraí, a senhora me falou que tem 2 sonhos, qual é o segundo sonho? Ela disse assim, meu filho, tomar sorvete. Eu nunca tomei sorvete. Só que como eu sou diabética, eu preciso que seja diet. Eu saí do barraco, o Sérgio estava na porta do barraco, eu disse, Sérgio, o que é isso? Ele disse, sonho 1, cadeira de rodas, sonho 2, tomar sorvete, nunca tomou. Você não entendeu? Eu disse, cara, por que você não saiu e comprou o sorvete? Ele disse, Fabinho, porque se eu saio e compro o sorvete, tu vai criar a campanha do sorvete agora. E eu vou sair, além de entregar cadeira de roda, a Bíblia, eu vou te entregar sorvete. Então, peraí, a gente vai cansar. Porque toda hora a liderança pensa numa coisa nova e a gente vem junto e a gente vai cansar. Eu disse, Sérgio, o que é que a gente faz? Porque a gente tem uma mulher aqui dentro com o sonho de tomar sorvete. Ela nem viu ainda que ela recebeu a cadeira de roda porque ela é cega. A perna dela não cabe na estrutura da cadeira porque ela tem as 2 pernas amputadas. Ela tem um sonho, tomar sorvete, como é que a gente faz? Aí ele disse, muito fácil. Eu disse, como é muito fácil? Ele disse, cara, coloca nas nossas redes sociais, no Facebook, Dona Carmen, Comunidade do Papelão, posta a foto dela na cadeira de rodas, sentadinha, e diz assim, segundo sonho, tomar sorvete, quem vem? E aí sai da gente para ir para o povo. E se o povo quiser, ela toma sorvete. Se o povo não quiser, ela não toma sorvete. Eu disse, Sérgio, ela vai ficar sem tomar sorvete por causa do povo? Eu disse, exatamente. Eu disse, então faz aí. Ele pega, coloca nas redes sociais, no Facebook, Dona Carmen sentada na cadeira de rodas, sorrindo. Coloca, ela tem o primeiro sonho. Ganhar uma cadeira de rodas, está há 10 anos esperando. Ela acabou de realizar. Mas ela tem um segundo sonho. Tomar sorvete. Nunca tomou. Quem ajuda a realizar? E botou entre parênteses, tem que ser diet.
Eu puxo uma cadeira e sento, e com 18 minutos, eu conheço a menina mais descabelada da minha vida. A moça entrou gritando na comunidade do papelão, segurando um pote de sorvete como se fosse um troféu, dizendo: chegou, 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 chegou. Eu disse: Sérgio, além de pedir um sorvete, você vai ter que colocar agora no Twitter, no Facebook, precisamos do psiquiatra, que uma moça maluca chegou. Ela chega na frente do barraco, pega o pote de sorvete e me entrega. Eu digo: não. Isso é Deus contigo. Pega a dona Carmen na cadeira de roda, vamos trazê-la aqui para fora. Dona Carmen, quando é empurrada para fora na cadeira de rodas, o sol volta a bater na pele dela depois de 10 anos. Ela sorri, parecia uma menina. A vizinhança que achava que Dona Carmen havia morrido sai, todo mundo começa a fazer festa com Dona Carmen. E eu acho que aquela mulher que morava em cima de uma cama-porta nunca mais tinha sorrido. Ela começa a ver festa, o sol começa a bater na pele. A menina vai lá dentro, pega o pote, uma colher, coloca no pote de sorvete diet de ameixa, dá a primeira colherada na boca da vida de Dona Carmen, na vida. Porque só sabe a importância de tomar sorvete quem nunca tomou. Só sabe a importância da energia quem nunca teve. Só sabe a importância da educação, de saúde, de um abraço, de perdão, quem nunca recebeu. A moça coloca a colher no pote, levanta, coloca na boca de Dona Carmen. Dona Carmen faz e diz: o reino do bem chegou. O reino do bem chegou. O reino do bem é um reino de justiça, de amor, de quando gente quer tomar sorvete, alguém realiza. O reino do bem, ele destrói o capitalismo e nós somos todos irmãos. No reino do bem, o meu sangue é o seu sangue, a minha casa é a sua casa, o meu pão é o seu pão, a minha família é a sua família. Onde houver um chorando, no reino do bem haverá consolo, porque um irmão vai se levantar para consolar. No reino do bem, nós somos igreja, nós somos família. Só no reino do bem a gente pode responder a pergunta: onde está você? Que Deus possa te abençoar, cuidar da tua vida, da tua história, da tua agenda, dos teus filhos, mas que não seja só para você, nunca mais. Que aquilo que é seu seja nosso. Que onde não houver um sem voz, que você seja a voz. Para que mais pessoas que têm o sonho de uma cadeira, de um abraço, de perdão, de um sorvete, seja realizado em nome de Jesus. Porque o reino de Deus é o reino de realizar sonhos. Porque o rei vem e diz assim: onde está você? Que Deus te abençoe. Boa noite.